Denúncias de abuso sexual em crianças no interior do estado têm preocupado a polícia e moradores de Catanduva, na região noroeste. Chega a 40 o número de crianças vítimas da rede de pedofilia. 12 novas vítimas da rede de pedofilia em Catanduva foram identificadas. As sequelas da pedofilia, a discriminação dos colegas. Esse tipo de matéria mostra o quanto as investigações podem, nem sempre são, mas quanto elas podem ser injustas. No primeiro momento, 2 pobres foram presos. Quando começou a aparecer intermediários na escala, na pirâmide social, e intermediários ascendentes na pirâmide social, a coisa começou a diluir, as investigações começaram a demorar, ninguém foi preso. Eu lembro de um dia que eu fui na casa do médico, que é suspeito até hoje, já que as investigações ainda não acabaram, e eu conversei por interfone na residência com a empregada, e ela chamou uma pessoa, que até hoje eu não sei quem é, não sei se é ele, se não é, se é um irmão, e eles ameaçaram, eles soltaram o cachorro e ameaçaram abrir o portão para que o cachorro saísse, para que 2 cachorros saíssem e fossem atrás de mim e do fotógrafo. Era um desafio constante, diário, né? Motivo de muito estresse para a gente até. E, quer dizer, é claro que existe a concorrência com outros veículos, né? Você não pode levar furo. Nós tivemos, desde Caco Barcelos, diversos foquinhas, estagiários, sem nenhum menosprezo. Mas eu estou dizendo que a amplitude de experiência de profissionais que estava cobrindo aquele fato era muito grande. No geral, era uma cobertura comum, assim, né? Claro que eram suítes, né? Eram sequências de um mesmo fato. Agora, a diretriz específica sempre foi, quando demos os nomes completos dos suspeitos, tínhamos de ter provas de que eles, né, de que embasasse aquilo, né? Nós já tínhamos conhecimento de alguns daqueles nomes alguns dias antes. Na realidade, a gente começou a descobrir o caso da pedofilia em Catanduva em janeiro, quando policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Bebedouro entraram em contato com a gente falando que haviam prendido alguns integrantes do PCC que teriam participado de um tribunal do crime, em que hoje um dos suspeitos de integrar essa rede de pedofilia teria sido sequestrado por eles, que é o William, um garoto de 19 anos que é sobrinho do borracheiro. Porque o caso de pedofilia surgiu em dezembro do ano passado. Só que até então foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher apenas como mais um caso, então não havia chamado a atenção da imprensa. A mídia intui, isso é inconsciente até da prática da mídia, que a notícia passa a ter uma proximidade maior com o seu público leitor, que é o público classe média alta. Ou seja, é o seu par leitor, é uma pessoa como você que está entre os suspeitos. E eu acho que ganhou mais destaque ainda o fato das vítimas serem pobres. E aí, além da pedofilia,
existe por trás dessa questão, dessa cobertura, a questão da relação de classe, né? Da dialética. É até marxista isso, né? Ou seja, criança pobre sendo abusada por gente rica, né? Então, isso aí sim ganhou um elemento explosivo. Porque é delicado quando você vai conversar com uma criança de 5 anos e ela falar o que um cara de 30 fez com ela na cama. Entendeu? É ruim enquanto você que está perguntando, porque você ouve barbaridades, e é ruim para ela, que não tem confiança em você e está contando algo que é muito íntimo. Qual era a forma de abordagem? Primeiro tudo é chegar com calma. A gente chegava com calma, ganhava a confiança do pai e da mãe, porque os pais estavam abalados, a grande maioria deles com medo. Por quê? Porque começou a haver ameaças no bairro, pessoas estavam invadindo a casa das famílias. Então a gente tentava o quê? Mostrar o máximo de confiança para eles, tentar conquistar essa confiança. De que forma? Não divulgando o nome no jornal, não fazendo imagem de rosto limpo, mas imagem desfocada, entendeu? Se preocupando realmente em guardar essas imagens, entendeu? E não expor a criança ao ridículo. Que essa era a maior preocupação do Diário da Região. O jornalismo sensacionalista é aquele que lança acusações sem provas, né? Ou seja, joga-se, lida-se com nomes de pessoas, de suspeitos, né? Assim, sem a responsabilidade de ter uma prova por trás daquilo que você está falando. Quer dizer, o jornal sério, um jornalismo sério, é o jornalismo embasado em dados, em provas, né? Não é o jornalismo do achismo, né? Por exemplo, seria fácil a gente divulgar todos os boatos que a gente recebesse. Talvez isso fosse um sensacionalismo. Não foi o caso que aconteceu. Olha, você reclamar que um jornal está publicando, seja qual for a matéria, para vender, eu não sei qual é a coerência dessa reclamação em si, ela simplesmente vista assim. Por quê? Nós estamos vivendo em que regime? Capitalista. O que determina que uma empresa sobreviva e se mantenha? O lucro. Vender mais, dar mais lucro, é da natureza do capitalismo. Isso é certo? É outra discussão. Não é o caso. O jornal, quanto mais vender, melhor para ele. Muito bem, qual é o limite disso? É, no mínimo, a ética. Se você faz uma boa matéria e ela possa ficar ali naquela fronteira do sensacionalismo e da busca do impacto e não transpôs o limite da ética, eu não tenho o que reclamar. Em primeiro lugar, que imagem de criança a gente não vai divulgar, ainda mais em se tratando de vítimas de crime sexual, a gente jamais iria expor isso, entendeu? De nenhuma forma o Diário da Região ia fazer isso com as vítimas, até por uma questão de respeito. Qual a consequência dessa divulgação? Aí sim é que nós temos que avaliar. Qual é a consequência? A gente chegou ao extremo da cobertura. A gente teve total liberdade com os pais, com as crianças. Os pais se reuniam nessa ONG, então a gente participava desses encontros, as crianças iam junto, a gente estava lá. Então a gente tinha N possibilidades de poder entrevistar e saber o que de fato aconteceu. Só que, em razão do número de vítimas, a polícia se fechou. Ainda mais quando foi decretado sigilo de justiça no caso, e aí foi aberto um segundo inquérito e o GAECO, o Ministério Público, entrou na história, para a reportagem ficou difícil, porque aí eles se fecharam. Falou-se demais até então, a imprensa, informações que não poderiam ter vazado. Eu acho que nem se trata de uma questão ética, eu acho que nesse caso se trata de uma responsabilidade social. O fato existiu, estava para todo mundo ver, entendeu? Se fosse mentira, como um dia mesmo o psicólogo do fórum disse para mim, os depoimentos, eles se completam. Ninguém ia conseguir reunir 40 crianças no mesmo lugar e combinar com elas, você vai falar isso, você vai falar isso, você vai falar isso. Entendeu? Então, o que o jornal fez foi uma prestação de serviço para a comunidade.